Existem situações na nossa vida que são bem difíceis, muito mesmo. A perda de um ente querido, uma situação, por exemplo, também de perder um emprego, às vezes uma situação dentro do lar, com brigas, com ofensas, com humilhações. Realmente tem situações que são bem difíceis. Mas há um poder invisível quando a gente emite um louvor a Deus. E a gente tem vários exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Pessoas que iam para combates e, se olhasse humanamente, seria impossível vencer aquele inimigo ou derrubar algum obstáculo. Mas Deus, ele se manifesta no meio do louvor. A Bíblia diz isso. Ele habita no meio dos louvores. Nós vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus. É uma alegria muito grande ter você aí do outro lado, nesse nosso encontro Comportamento e Fé, onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a pastora Mirth Bernardi, mas para quem já me conhece há um tempinho sabe que eu sou do Evangelho já há bastante tempo, contando aí no calendário, são 51 anos vivendo dentro desse ambiente, E eu já vi louvores de todo jeito, tipo, espécie, tamanho, tendência, Já vi bastante tipo. Ultimamente, o louvor, às vezes, tem perdido um pouco daquela unção do início. Eu não sei se no início, como tudo era muito difícil, os louvores pareciam ter mais consistências. Hoje em dia, não que eles não tenham, tem muito louvor bom, tem muito louvor feito sobre a palavra de Deus, mas às vezes existe ali uma preocupação tanto quanto exagerada com a estética, com as firulas vocais, com essa coisa aí da apresentação. Será que a apresentação do louvor é o que vai trazer a vitória ou é o louvor em si? Eu acho que é o louvor em si. E essas vitórias são assim obtidas em situações extraordinárias. Eu vou começar com uma delas. Olha o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16 e o versículo é o 25 e 26. O 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. O versículo 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que tinha de diferente ali? Bom, primeira coisa que o Paulo e Silas estavam sendo açoitados violentamente. Então, eles não estavam de bom humor, eles não estavam numa apresentação gospel, pelo contrário, eles estavam aprisionados por amor de Cristo. Mas eles conheciam uma verdade, que às vezes a gente esquece. Jesus sabia exatamente o que eles estavam sentindo, porque Jesus também sentiu isso. Jesus também sofreu açoites, Jesus também sofreu o efeito da sua carne ser dilacerada no chicote com ossos na pontinha das tiras. Jesus foi condenado à morte de cruz com suplício. Não bastava só matar, não. Tinha que triturar o corpo de Jesus. Assim está descrito lá no livro de Isaías 53. Jesus tomou sobre si as nossas dores, e Paulo e Silas também sabiam disso. E eles se alegravam de estar vivendo as dores do Senhor. E começaram a fazer o quê? A orar, a buscar a Deus e a entoar cânticos. E algo sobrenatural aconteceu. Então veja que a dificuldade ao nosso redor não é motivo, não é um estímulo para nós ficarmos abatidos,
cabisbaixo. Não, ali é a hora de nós levantarmos a voz em oração, em clamor e em louvor, porque sabemos que Jesus sabe exatamente o que estamos passando, porque Ele viveu isso. Eu me lembro de um pregador que mencionou algo que eu concordo plenamente, porque está dentro desse entendimento. Jesus conheceu todas as nossas dores. Alguém perguntou para ele onde estava Deus em Auschwitz, com aquele episódio lá do Holocausto, né? E aí a pessoa respondeu, há 2000 anos antes, Jesus estava em Auschwitz, por meio da cruz do Calvário. Jesus sentiu todo aquele pesadelo. Ele sabe exatamente o que cada um passou. E você pode não estar num campo de concentração aí, mas pode estar num relacionamento abusivo. Você pode não estar ali numa situação de fome e miséria, mas você pode estar passando por escassez até de alimentação por causa de uma doença. Você não pode comer, você está aí sendo alimentado por sonda, por outras técnicas. Olha, Jesus levou todas as dores sobre si, para que você hoje pudesse ter a libertação de todos esses males. Então o louvor, ele precisa partir desse entendimento. Eu tenho motivos para louvar a Deus porque Ele viveu tudo em meu lugar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu porque Ele passou por tudo que nós passaríamos. Antes da gente continuar, quero te convidar para me seguir lá no YouTube. Mirtes Bernardes é o meu canal. Se inscreve, compartilhe, deixa ali um comentário, que tudo isso fará bem para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo próprio YouTube. Voltando aqui, olha o que diz lá no segundo livro de Crônicas, das Crônicas, né? O capítulo é o 20, versículo é o 21 e o 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cântico: dei graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando você faz parte, por exemplo, de um grupo de louvor da sua igreja, não é apenas para fazer uma apresentação bonita, não. Lógico que tem que ser belo para Deus, temos que dar o melhor, mas você está ali junto com o profeta, junto com o sacerdote daquela congregação para combater em prol das pessoas que ali estão. Tem gente que está ali de luto porque perdeu um ente querido. Já tem outros que estão celebrando o nascimento de uma criança tão desejada. Outros estão enfrentando batalhas financeiras, ameaça de desemprego. Outros acabaram de inaugurar o seu próprio negócio. Quer dizer, ali naquela congregação você tem pessoas vivenciando situações das mais variadas. E você, como um ministro de louvor, participante de uma equipe de louvor, você precisa ter essa compreensão. Antes de se preocupar com as firulas vocais, não desmerecendo, eu acho belíssimo algumas vozes que alcançam notas maravilhosas, é agradável ao ouvido, mas antes de você alcançar as notas musicais aqui da terra, que você alcance as notas musicais que irão estremecer o exército adversário, seja na sua vida, seja na vida de quem está ali presente no culto. Olha o que diz o 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos seus montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha, há um poder extraordinário no louvor. E esse louvor, quando é feito sobre a instrução de Deus, sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus, o resultado é certo. O inimigo é derrotado. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Ah, Pai querido,
o Senhor habita no meio dos louvores. E onde o Senhor habita, ali há liberdade. Oh Deus, venha inspirar os ministérios de louvor para que sejam verdadeiros soldados nas tuas mãos e que por meio das canções e entoando os louvores, cordas sejam despedaçadas, destruídas, amarras sejam soltas, laços sejam quebrados em nome de Jesus. Meu Deus, que o louvor seja o tempo todo, como diz o salmista, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Ensina-nos, ó Deus, as muitas formas de louvar o teu nome, cantando, orando, falando. Ó Deus, que o teu nome, sim, que é tão majestoso e poderoso, seja exaltado nas nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga graças a Deus, glória a Deus, louve ao Senhor continuamente. Você vai estremecer as estruturas do inferno e o nome do Senhor será exaltado como sempre. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Existem situações na nossa vida que são bem difíceis, muito mesmo. A perda de um ente querido, uma situação, por exemplo, também de perder um emprego, às vezes uma situação dentro do lar, com brigas, com ofensas, com humilhações. Realmente tem situações que são bem difíceis. Mas há um poder invisível quando a gente emite um louvor a Deus. E a gente tem vários exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Pessoas que iam para combates e se olhasse humanamente seria impossível vencer aquele inimigo ou derrubar algum obstáculo. Mas Deus, ele se manifesta no meio do louvor, a Bíblia diz isso. Ele habita no meio dos louvores. Nós vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus. É uma alegria muito grande ter você aí do outro lado, nesse nosso encontro Comportamento e Fé, onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a pastora Mirth Bernardi, mas para quem já me conhece há um tempinho sabe que eu sou do Evangelho já há bastante tempo, contando aí no calendário, são 51 anos vivendo dentro desse ambiente, E eu já vi louvores de todo jeito, tipo, espécie, tamanho, tendência, Já vi bastante tipo. Ultimamente, o louvor, às vezes, tem perdido um pouco daquela unção do início. Eu não sei se no início, como tudo era muito difícil, os louvores pareciam ter mais consistências. Hoje em dia, não que eles não tenham, tem muito louvor bom, tem muito louvor feito sobre a palavra de Deus. Mas às vezes existe ali uma preocupação tanto quanto exagerada com a estética, com as firulas vocais, com essa coisa aí da apresentação. Será que a apresentação do louvor é o que vai trazer vitória ou é o louvor em si? Eu acho que é o louvor em si. E essas vitórias são, assim, obtidas em situações extraordinárias. Eu vou começar com uma delas. Olha o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16 e o versículo é o 25 e 26. O 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. O versículo 26, de repente,
houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que tinha de diferente ali? Bom, primeira coisa que o Paulo e Silas estavam sendo açoitados violentamente. Então, eles não estavam de bom humor, eles não estavam numa apresentação gospel, pelo contrário, eles estavam aprisionados por amor de Cristo. Mas eles conheciam uma verdade, que às vezes a gente esquece. Jesus sabia exatamente o que eles estavam sentindo, porque Jesus também sentiu isso. Jesus também sofreu açoites. Jesus também sofreu o efeito da sua carne ser dilacerada no chicote com ossos na pontinha das tiras. Jesus foi condenado à morte de cruz com suplício. Não bastava só matar, não. Tinha que triturar o corpo de Jesus. Assim está descrito lá no livro de Isaías 53. Jesus tomou sobre si as nossas dores, e Paulo e Silas também sabiam disso. E eles se alegravam de estar vivendo as dores do Senhor. E começaram a fazer o quê? A orar, a buscar a Deus e a entoar cânticos. E algo sobrenatural aconteceu. Então veja que a dificuldade ao nosso redor não é motivo, não é um estímulo para nós ficarmos abatidos, cabisbaixo. Não. Ali é a hora de nós levantarmos a voz em oração, em clamor e em louvor, porque sabemos que Jesus sabe exatamente o que estamos passando, porque ele viveu isso. Eu me lembro de um pregador que mencionou algo que eu concordo plenamente, porque está dentro desse entendimento. Jesus conheceu todas as nossas dores. Alguém perguntou para ele onde estava Deus em Auschwitz, com aquele episódio lá do Holocausto, né? E aí a pessoa respondeu, há 2000 anos antes, Jesus estava em Auschwitz, por meio da cruz do Calvário. Jesus sentiu todo aquele pesadelo. Ele sabe exatamente o que cada um passou. E você pode não estar num campo de concentração aí, mas pode estar num relacionamento abusivo. Você pode não estar ali numa situação de fome e miséria, mas você pode estar passando por escassez até de alimentação por causa de uma doença. Você não pode comer, você está aí sendo alimentado por sonda, por outras técnicas. Olha, Jesus levou todas as dores sobre si, para que você hoje pudesse ter a libertação de todos esses males. Então o louvor, ele precisa partir desse entendimento. Eu tenho motivos para louvar a Deus porque ele viveu tudo em meu lugar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu porque ele passou por tudo que nós passaríamos. Antes da gente continuar, quero te convidar para me seguir lá no YouTube. Mirtes Bernardes é o meu canal. Se inscreve, compartilhe, deixa ali um comentário, que tudo isso fará bem para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo próprio YouTube. Voltando aqui, olha o que diz lá no segundo livro de Crônicas, das Crônicas, né? O capítulo é o 20, versículo é o 21 e o 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cântico: dei graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando você faz parte, por exemplo, de um grupo de louvor da sua igreja, não é apenas para fazer uma apresentação bonita, não. Lógico que tem que ser belo para Deus, temos que dar o melhor, mas você está ali junto com o profeta, junto com o sacerdote daquela congregação, para combater
combater em prol das pessoas que ali estão. Tem gente que está ali de luto porque perdeu um ente querido. Já tem outros que estão celebrando o nascimento de uma criança tão desejada. Outros estão enfrentando batalhas financeiras, ameaça de desemprego. Outros acabaram de inaugurar o seu próprio negócio. Quer dizer, ali naquela congregação você tem pessoas vivenciando situações das mais variadas. E você, como um ministro de louvor, participante de uma equipe de louvor, você precisa ter essa compreensão. Antes de se preocupar com as firulas vocais, não desmerecendo, eu acho belíssimo algumas vozes que alcançam notas maravilhosas, é agradável ao ouvido, mas antes de você alcançar as notas musicais aqui da terra, que você alcance as notas musicais que irão estremecer o exército adversário, seja na sua vida, seja na vida de quem está ali presente no culto. Olha o que diz o 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos seus montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha, há um poder extraordinário no louvor. E esse louvor, quando é feito sobre a instrução de Deus, sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus, o resultado é certo. O inimigo é derrotado. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Ah, Pai querido, o Senhor habita no meio dos louvores. E onde o Senhor habita, ali há liberdade. Oh Deus, venha inspirar os ministérios de louvor para que sejam verdadeiros soldados nas tuas mãos e que por meio das canções e entoando os louvores, cordas sejam despedaçadas, destruídas, amarras sejam soltas, laços sejam quebrados em nome de Jesus. Meu Deus, que o louvor seja o tempo todo, como diz o salmista, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Ensina-nos, ó Deus, as muitas formas de louvar o teu nome, cantando, orando, falando. Ó Deus, que o teu nome, sim, que é tão majestoso e poderoso, seja exaltado nas nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga graças a Deus, glória a Deus, louve ao Senhor continuamente. Você vai estremecer as estruturas do inferno e o nome do Senhor será exaltado como sempre. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.